Olá pessoal, saudações de paz e alegria. Mais uma vez por aqui, nesta missão, neste objetivo, nesta proposta de fazer com que a nossa alma evolua, a nossa alma se desenvolva, a nossa alma cresça, por meio da renovação do entendimento. A própria Bíblia diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Então, para você ser transformado, que é a causa, aliás, que é o efeito, a causa é a renovação do entendimento. Temos que ter um entendimento renovado. Temos que ter uma mentalidade ampliada, um conceito ampliado, renovado acerca das coisas que nós consideramos divinas, acerca das coisas espirituais. E nós somos evangélicos, eu sou evangélico da nova consciência evangélica. Porque é o único caminho para alçar voos mais altos, é o único caminho para a transformação, é o único caminho para o desenvolvimento da espiritualidade, da transcendência da religião para a espiritualidade, é através da renovação do entendimento. Então hoje eu quero falar sobre uma temática, que inclusive essa temática é o título do nosso livro, e a temática é a seguinte: livrando-se da imagem do Deus antigo, retornando à imagem e semelhança do Deus verdadeiro. Então, são duas partes. O livro ele tem duas partes. A gente já está com ele pronto, falta só... já mandamos para algumas editoras que já aprovaram, e falta apenas a gente ser abençoado com aquela quantia, com aquele dinheiro, para que a gente possa fazer todo o processo de correção ortográfica, de diagramação e de ilustração, para aí poder vir a impressão em grande escala. Então vamos falar dessa primeira parte, livrando-se da imagem do Deus antigo, para poder retornar à imagem e semelhança do verdadeiro Deus. Então essa questão, se a gente quiser evoluir, a gente precisa se livrar desse conceito do Deus antigo. Porque essa ideia, eu não tinha capacidade de tê-la por mim mesmo. Essa ideia quem teve foi o próprio Jesus. Ele quem trouxe isso, trouxe à tona essa verdade. O Deus antigo é aquele Deus idealizado pelo povo lá do antigo pensamento. É aquele Deus que as pessoas imaginavam ele como um Deus perverso, cruel, um Deus que perseguia as pessoas, um Deus implacável, um Deus extremamente violento, um Deus retaliativo, um Deus que não poupava os seus inimigos, um Deus que mandava invadir cidades, queimar a fogo, matar criança. São coisas que a gente não se sente bem nem em falar sobre isso, mas temos que falar. Então esse Deus sanguinário, esse Deus extremamente violento, lá do antigo pensamento, essa imagem que as pessoas deixaram sobre ele na humanidade, precisa ser abolida da nossa vida. Se a gente quiser crescer, se a gente quiser evoluir,
precisa se desvencilhar, precisa se desconectar disso e se conectar à imagem desse Deus verdadeiro trazido por Jesus, que é muito diferente. O Deus apresentado por Jesus é muito diferente do conceito que se tinha do Deus lá do antigo pensamento. O Deus do Novo Testamento, ou do novo pensamento trazido por Jesus, muito diferente daquele Deus conceituado lá pelo povo do antigo pensamento, aquele Deus primitivo, tribal, rude. Precisamos nos libertar desse conceito. Precisamos nos conectar à imagem desse Deus que Jesus falou. Para você ter uma ideia, só algumas pinceladas, o Deus do antigo pensamento, ele não tolerava e não perdoava os inimigos. Ele mandava erradicar, ele mandava invadir, segundo, o que se diz lá, ele mandava invadir as terras dos inimigos, e com exércitos, com lança, com espadas, e desapropriava a terra e ficava para ele, para o povo, entre aspas, de Deus. Então, o Deus do Novo Testamento, o Deus verdadeiro que nós abraçamos, ele ensina que você não deve resistir ao inimigo. Ao invés de você perseguir e você querer destruir os inimigos, o Deus do Novo Pensamento manda você orar por eles, por aqueles que te perseguem. O Deus do Novo Pensamento apresentado por Jesus, diferente do antigo, ele manda você não resistir ao inimigo. Se ele te obrigar a fazer uma coisa, faça duas. Se ele te pedir uma coisa, dê duas para ele. Se ele te pedir a capa, dê o vestido. Ou se ele pedir o vestido, dê a capa. Ele manda você não oferecer resistência. Ele manda orar por aquele que te persegue e te maltrata. O Deus do Novo Pensamento, apresentado por Jesus, diz que ele faz chover sobre os maus e os bons, sobre os justos e os injustos. Então, é nesta imagem desse novo conceito acerca de Deus, onde o próprio Tiago, escrevendo, diz que ele é uma fonte de água boa, de água pura. E ele fala que de uma mesma fonte, isto é, de Deus, não pode sair dois tipos de água, água doce e água salgada. Então, o mesmo Deus não pode ser mau e bom ao mesmo tempo. Ele é uma coisa ou é outra. Então, nós devemos nos livrar urgentemente deste antigo conceito. A gente precisa sair de cima do muro. E a gente precisa saber que esse Deus do antigo pensamento, ele tem que ser esquecido da nossa mente. Foi uma época sombria, uma época obscura, onde se imaginava que Deus agia daquela espécie e daquele jeito, truculento, enfim, com todas as suas guerras, os seus combates, os seus embates, de maneira implacável, que não perdoava. Enfim, a gente precisa, se a gente quiser evoluir, tem que deixar isso lá no local de onde está, no passado, e atentar para o novo. A gente precisa decidir de uma vez por todas, definir de uma vez por todas, se Deus é mau ou se Deus é bom. Como disse Josué, decidam. Eu e minha casa vamos fazer isso aqui. Então você precisa sair de cima do muro e decidir. Você não pode mais conviver com essa dualidade.
de um Deus que ora,